Bora. Vamos lá? Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. 137, em 137º episódio do Bola Laranja será desabrochado neste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, Fábio Caetano, André Luiz Fantato. Hoje tem o desfalque do Renan, mais um convidado especialíssimo, Luiz do Switch TV BR, vai bater um papo com a gente aqui sobre NBA. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, né? O nosso famoso explane-se quando tem convidado. E hoje, obviamente, como vocês já estão vendo, folguinha de estúdio, cada um na sua residência, no seu aconchego, mas um episódio especial, 137. Hoje a gente vai falar do Bucks, vamos falar desse entrosamento do Kyrie e do Luka Doncic, até porque são 3 jogos e 3 derrotas, hein? Vamos ver o que está acontecendo lá em Dallas. A gente vai conversar bastante sobre isso. E antes que eu me esqueça, se inscrever no canal BO, se inscrever no canal do Bola Laranja e também seguir lá nas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram, o @belaranjaoficial, caso você tenha Twitter, e no canal EOL também lá no Instagram, @canal EOL, para vocês não perderem nada dos bastidores do BL, beleza? Então vamos lá. Fábio Caetano, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao 137 Assuntos Legais com um convidado especial. Abraço a você, bem-vindo mais uma vez. Salve, Anderson, salve, André, Luiz, cara, legal, prazer ter você aqui no nosso canal para trocar essa ideia, acrescentando demais com certeza, Renanzão em repouso, Miguel e todo mundo que for colar, salve todo mundo. E é isso aí, né, cara, esses temas aí, especialmente um dos temas, na verdade, estão me deixando com medo, cara, eu tô achando que vou virar um meme humano já, eu vou explicar com detalhes daqui a pouco, mas eu já tô preocupado, velho, que o negócio, eu não sei não, a NBA, qualquer esporte, né, mas a NBA também, cada surpresa, cara. Mas vamos esperar, tá um pouco cedo, vamos esperar para ver o que acontece, vamos trocar uma ideia sobre essas situações aí, o Bucks e essa situação de Kyrie e Doncic. Muito bem, então tá aí o Fabião se apresentando. Agora o mentor, André Luiz Fantato, bem-vindo ao 137. Expectativa do episódio de hoje com o nosso convidado e, claro, Pegobet, nossa patrocinador. Inclusive, já estou pensando aqui na dica do dia, a última deu ruim, hein? A última deu red, mas hoje já estou analisando aqui para a gente mandar a dica lá no final do episódio para ver se dá green. Abraço a você, André. Bem-vindo ao 37. Boa noite, Anderson, Fabião e, em especial, meu amigo Luiz, né? Luiz, a gente já se encontrou bastante lá no canal do Live Basketball BR. Também já participei de um podcast aí que ele faz parte também, né? Foi bem bacana. Então, já agradeço ele aqui por conseguir esse horário aí com a gente. O Luiz que cobre a NBA de ponta a ponta. Aí daqui a pouquinho ele vai falar mais do canal Switch TV BR, que tá bombando no YouTube aí. É isso, assuntos interessantes. Milwaukee Bucks super candidato a título, cada vez mais mostrando isso, né? O entrosamento de Kyrie Irving e Luka Doncic ainda no início, né? Ainda tem bastante coisa para a gente ver, mas é legal a gente analisar, né? Depois que a vaquinha já deitou ou já pastou, aí é fácil, né? Então é legal a gente falar antes, né? Assim como o Renan cravou uma boa aí, falou hoje no grupo do Bola Laranja, eu vou lembrar o que ele tinha cravado, do Kevin Love, né? Cravou que o Kevin Love não ia fazer parte da rotação, foi xingado no Instagram do Bola Laranja e o Renan Leite hoje sai como o melhor repórter de NBA por cravar isso daí. Mas é isso, vamos para o programa aí, mas antes, né, de passar a palavra para o Luiz, que já está ansioso ali para falar com a gente, é importante sempre falar do patrocinador. Pegobet, para você que curte apostar, né, para você que gosta de ter ali, fazer uma fezinha, né, para dar sorte, para apostar em jogos da NBA, jogos de futebol ou qualquer que seja o esporte, né, lá tem. Então é só ir aqui no link na descrição, né, temos aqui na descrição o link para você se cadastrar na Pegobet e de cara já ganha R$5, tá? R$5 para você apostar, é só ir lá na parte de resgatar o bônus. Hoje, como a gente está gravando de casa, é mais fácil de eu mostrar como é que funciona ali a Pegobet. Então, no final do programa, o Anderson vai trazer a dica para a gente, né? E eu também já mostro ali como é que funciona, como é que você resgata seus bônus ali. Assim fica mais fácil aqui, já que a gente consegue projetar a tela de uma forma um pouco melhor. Então, aposte sempre com responsabilidade, como diz o nosso grande mestre aqui, o patriarca do Bola Laranja, Fábio Caetano, e também tenha mais de 18 anos. E lembrando que a gente está fazendo uma coisa legal com a Pegobet também. Ainda não foi para o ar, mas deve sair logo, que as postagens no blog da Pegobet, com os destaques dos jogos, né? Escrevendo como é que foram os jogos, quem teve duplo-duplo, quem teve triplo-duplo, quem
converteu mais bola de 3, para você ir olhando ali o panorama, né, dos jogadores, dos jogos, e ficar mais fácil de você apostar. Então, só clicar aqui no link na descrição e fazer sua aposta para dar aquela força para a gente. É isso, Anderson. Passando de volta para você aí. Beleza, eu tava olhando aqui, cara, hoje tá difícil para dar dica, viu? Só 3 jogos e, cara, tá muito complicado. Depois a gente vai se virar aí. Vamos manter a nossa sina. Se o Bucks está ganhando e a gente vai falar deles, eles vão perder. Então vamos apostar no Chicago Bulls hoje, é certeza. Mas o Bulls jogou ontem, né, bicho? Jogou ontem, né? Jogou ontem e o Bucks não. E outra coisa, a vitória do Bucks tá com uma odd muito baixa. Enfim, depois a gente vê isso. A gente vai pensando durante o episódio. Luiz, cara, primeiro agradecer a sua disponibilidade, né? O seu convite aceito para participar do 137 do Bola Laranja. Abraço a você. Obrigado mais uma vez. E como a gente adiantou ali em off, a gente tem o quadro Explane-se, né? Para você contar um pouco para a galera aí como é que você começou a gostar de basquete, com qual idade, que time você torce, como nasceu sua página também, o Switch TV BR, né? E o que você faz, como você faz, enfim, é um resumo do Luiz para a gente aí. Abraço a você, bem-vindo ao 137. A casa é sua, amigão. Fica à vontade. Que isso, pô. Prazer é todo meu. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? O Andrezão me convidou. E é um prazer estar aqui com vocês, né? O Fabão já conhecia também, a gente já participou de algumas lives juntas, né? Então, muito legal estar aqui. E bom, né, contando aqui um pouco sobre mim, é um prazer para toda a audiência do Bola Laranja. Eu sou o Luiz Fernando, tenho um canal aqui no YouTube, né, o Switch TV BR. Bom, eu comecei a acompanhar mesmo a NBA, foi lá em 2012, né? Em 2012 eu comecei a acompanhar. Foi onde eu tive a oportunidade de ter TV a cabo em casa, né? Porque hoje em dia é mole, né? Hoje em dia tá fácil acompanhar a NBA. Lá em 2012 não era tão fácil assim. E logo de cara eu conheci um time jovem, um time que tinha recém sido criado, com 2 jovens ali voando, que é o Oklahoma City Thunder, né? Que tinha acabado não, né? Em 2008 se tornou Oklahoma, mas ainda estava engatinhando na liga. Ainda estava se descobrindo, um time recheado de novatos, e tinha ali Kevin Durant, Russell Westbrook, os dois numa fase sensacional, tendo ali ainda James Harden. O time conseguiu chegar na final, e eu me apaixonei pelo time logo de cara, muito por conta do Westbrook, né? Hoje em dia é fácil criticar o Westbrook, né? Mas na época o Westbrook era um jogador que tinha muito mais gente que gostava do que não gostava, né? É uma época boa aí pro Russell Westbrook. E aí eu comecei a me apaixonar, comecei a acompanhar muito. E no final de 2020, eu resolvi criar, né, um canal aqui no YouTube, né, o Switch TV, sem pretensão nenhuma, era só um lugar onde eu queria trocar ideia dar as minhas opiniões sobre a liga, né? E aos poucos a galera foi gostando, aí eu comecei a fazer um trabalho um pouquinho mais jornalístico, trazendo notícias, trazendo mais informações. E desde 2020 não parei mais. Hoje o canal tá bem consolidado aqui no YouTube. Estamos aí quase batendo 40 mil inscritos no YouTube. Também estamos no Instagram também agora, fazendo um trabalho bem legal lá no Instagram. E é isso, né? Hoje eu tenho o prazer de poder trabalhar 100% com NBA, trabalhar 100% com basquete. É um dos maiores orgulhos que eu tenho, porque é muito legal você trabalhar com o que você ama e você se divertir, né, cara, com o que você trabalha. Porque é óbvio que a gente leva a NBA com muito respeito, com muito profissionalismo, mas também, pô, é uma diversão, é aquele hobby, é aquele sabadão que você fica em casa, você liga ali a televisão, pô, 9 horas da noite tá passando ali um Spurs e Hornets, você para pra assistir porque você ama a parada e você se diverte. Você vê um Detroit Spurs e Hornets tem que ser fã mesmo, hein? Exato, mas aí tu gosta. Você vê um Detroit e Houston Rockets, você fala, vou assistir, tá legal pra caramba. E tô aí trabalhando bastante. E eu agora tô aqui no Bola Laranja. Prazerzão estar aqui com todos vocês. E vamos aí. O assunto de hoje é bem legal. Milwaukee Bucks, Kyrie e Luka. São 2 assuntos muito bons, inclusive. E bora lá. Agradecer novamente o convite, agradecer a galera do chat. E vamos lá para esse episódio. Boa, Luiz. Excelente explanação. André, vamos fazer um combinado aqui. Você passa pelo chat, lê tudo que está acontecendo aí, joga a palavra para o Fábio começar o assunto sobre o entrosamento Kyrie e Luka com essas 3 derrotas do Memphis, tá? Para a gente dividir as pautas certinho. Então vamos lá, ao chat.
Beleza. Então, a galera chegando com a gente aqui, o nosso amigo Miguel Olímpio, né? O nosso produtor de conteúdo, master, tá aqui na live com a gente. O Thiago Jorge mandando boa noite também. O Eglas mandando boa noite pra gente, né? Para mim e para todos vocês. O Vinícius também tá sempre com a gente aí. Obrigado, Vinícius, por sempre estar na audiência com a gente também. E mandou aqui, ó, cadê meu amigão Renan? Pois é, então. E o Renan já respondeu que tá aqui no chat também, ó. Tô de atestado hoje, mas tô on no chat. É isso aí, um abraço, melhoras para o Renan. E o Renan tá alguns anos mais novo nessa foto aí do chat, e bastante, viu? O Miguel observando bem, né? O Bucks está 11-0, né? E o Bulls 0-5. Então, quem for apostar, não aposte no Bulls, mas lembrando que a NBA sempre nos surpreende. O Edson também dando boa noite, lindos, e convidado, mandando boa noite aí para o Luiz também. E o Evandro também mandando uma boa noite para a gente. O Evandro que também está sempre com a gente aí. A gente agradece demais a galera que está com a gente. Então, como o Anderson falou, 2 jogos até aqui que Kyrie Irving e Luka Doncic jogaram juntos, tá? E foram 2 derrotas para Sacramento Kings e para Minnesota Timberwolves. O Mavericks, que também perdeu, Fábio, no jogo de ontem, né, contra o Denver Nuggets, porém o Kyrie Irving não jogou. Somente o Luka Doncic. Então são 3 derrotas seguidas e 2 derrotas com os 2 em quadra. Então pode se explanar aí em cima de um pouco que a gente falou semana passada, né? Essa questão de piorar a defesa, se você acredita. Depois eu posso trazer alguns números aí somente desses 2 jogos. Legal, legal. Valeu, André. Cara, é o seguinte, eu até comentei, fiz uma brincadeira no começo, né? Que eu estava bem empolgado, assim, não numa análise tão específica, tão técnica. É lógico que a gente tem que se atentar a isso, sabemos, você mesmo falou, né, André, de alguns jogadores que o Dallas acabou perdendo nessa troca e que prejudicam aí o desempenho defensivo do time. Mas eu acreditava muito, talvez aí como fanboy dos dois, né, do Doncic e do Irving, e eu acreditava que ia, talvez uma deficiência técnica, algum problema de defesa fosse superado pela qualidade desses 2 jogadores. Então, assim, eu já fiquei assustado. Quando veio esses números iniciais aí, vieram esses números iniciais, derrotas em sequência, falei, caramba, cara, será que tudo aquilo que eu falei, todo aquele hype que eu coloquei, vai por água abaixo? Não tem nada a ver, cara? Calma, aí eu mesmo estou me acalmando aqui agora para dizer que realmente, isso é só o começo. Eles jogaram um pouco juntos. A gente fez até uma reflexão, vamos dizer assim, né, no programa passado, falando, pô, mas aí o jogador chega e já joga, a adaptação é um pouco mais fácil, é isso mesmo, não tem muita frescura, não tem muita coisa igual no futebol, que tem que ter uma espera aí, até de documentação e tudo mais, o cara já chega jogando, e aí é fácil, já vai se dar bem. Cara, não é isso, vamos dividir por 2 isso aí. Tudo bem, chega jogando, sim, aparece as individualidades, o próprio Irving, que é um espetáculo jogando, aparece fazendo boas jogadas, tudo bem, aparece. Mas na prática a coisa talvez não seja tão assim, tão simples assim. E por isso que eu acho que nesse primeiro momento, até para defender um pouco o meu argumento, a minha opinião aqui, eu acho que nesse primeiro momento, tudo bem, se não está dando o resultado que se esperava, ou que eu imaginava, parando para pensar, tudo bem, é normal, até não é um absurdo que isso aconteça. A gente vai esperar mais um tempo aí, mais alguns jogos para ver como a coisa acontece, como vai haver uma adaptação do time como um todo com relação a depois dessa chegada do Irving. Agora, realmente, como você falou, perderam alguns jogadores importantes para defender. Quem que vai assumir essa posição? Tim Hardaway Jr. talvez tenha mais minutos em quadra, talvez tenha uma função um pouco mais importante. Tudo isso pode fazer a gente, faz com que a gente espere, analise com calma e veja se o Dallas vai ser um flop mesmo com a chegada do Irving, ou se a coisa vai acontecer com o passar dos jogos. Não que tenham muito mais jogos também pela frente, mas talvez aí esperando alguns jogos a gente possa ver alguma melhora e esse time do Dallas consolidado aí, né, como classificado para os playoffs, talvez brigando por uma 4ª colocação, por um mando de quadra. Ficou um pouco complicado com a ascensão do Suns, tal, né, o próprio Clippers crescendo aí, vamos ver, não sei, o Kings não carrega a pé da primeira parte aí da classificação, vamos ver, tá difícil, mas o Dallas a gente tem que esperar um pouquinho mais para poder fazer uma análise completa depois dessa chegada do Irving. Eu já queria emendar aqui, Anderson, antes do Luiz também trazer a opinião dele, né, com alguns números aqui desses 2 jogos, Luiz. A gente falou bastante semana passada, então eu vou colocar aqui o meu entendimento para você dar sua opinião em cima disso também, se você acha que é por aí, né? Eu falei muito que essa troca, é claro que não tem como a gente falar que é ruim, tá trazendo um cara do tamanho do Kyrie Irving, né? Um cara que a gente já viu que ele é capaz aí, principalmente se tratando, né, de ataque, né?
de plasticidade, jogadas ofensivas e tal. Só que o Dallas Mavericks nunca foi conhecido como um time sólido na defesa, pelo menos nessa era Luka Doncic, né? O Jason Kidd veio, até melhorou um pouco ali, mas ainda assim não é um time muito sólido na defesa. E se a gente olhar exclusivamente para esses 2 jogos, Luiz, eles foram o 23º time em eficiência defensiva e foi o 23º time, né, em rebotes cedidos, né? Então, o 7º pior a pegar rebotes aí. E foi o time que mais sofreu pontos na NBA nesse período aí dessas 2 derrotas que eles tiveram com os 2 em quadra, né? Eu falei muito, né? Você perder jogadores, principalmente igual o Dorian Finney-Smith, que defende as 5 posições, que te ajuda a fazer o trabalho sujo, é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente pensa em playoffs, defesa mais apertada, arbitragem marcando menos faltas, né? Arbitragem deixando mais o contato físico. Você acha que é por aí, Luiz? Você acha que dá para vencer só pontuando mais que o adversário? Que foi a declaração do Jason Kidd essa semana, né? Eu não estou preocupado com a defesa, eles vão se ajustar. Eles têm que só pontuar mais que o adversário. Eu já não concordo com ele. Então eu queria ouvir sua opinião em cima disso aí, Luiz. É difícil, né, André? Depende muito, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Houston, né, do Harden, em 2018 principalmente, era um time que era... A missão do Houston era fazer mais pontos que o adversário, não era impedir o adversário de fazer menos pontos do que ele. Essa era a premissa daquele time do D'Antoni, e foi um time que, apesar de ter caído para o Golden State, conseguiu chegar na final de conferência, né, tendo o Harden liderando. Se a gente for pegar o próprio Brooklyn, né, com Kyrie e Harden, quando os 2 jogaram juntos, o Brooklyn também, defensivamente, era um time que deixava muito a desejar. O Durant ficava extremamente sobrecarregado, mas, por ter um ataque fenomenal, o Brooklyn conseguia ganhar dos adversários e foi por centímetros do pé do Durant que não chegou na final de conferência, na final da NBA, né? Então, dá sim para ganhar só com ataque, mas, sendo sincero, não é o jeito que eu acredito que um time vai ser campeão. Eu acredito que você ter um time 100% focado no ataque vai te dar vitórias, mas dar o título aí fica um pouco complicado, porque se a gente for pegar os últimos campeões, cara, são times extremamente bons defendendo. Se a gente for pegar a última final, quem fez a final foram as 2 melhores defesas da temporada passada. Celtics, que teve a melhor, e o Warriors, que teve a segunda melhor. Então, eu acredito que um time que não defende consegue sim, pode bater uma final da NBA. Mas aí quando a coisa aperta, quando pega um adversário que tem consistência defensiva, aí acaba se complicando um pouco. E a partir do momento que você tem uma dupla de guards com Luka e Kyrie, você está abdicando da defesa. Você pode montar um sistema defensivo que mascare os problemas dos 2? Dá, mas aí o Dallas acabou abrindo mão de peças que poderiam fazer isso ser possível, né? Você tira o Dorian Finney-Smith do elenco, e só para deixar claro, eu faria a troca, se 10 vezes me oferecesse esse pacote, eu trocaria 10 vezes. Você tá pegando o Kyrie Irving sem abrir mão de nenhum All-Star. Isso é algo que raramente vai acontecer de novo. Você conseguir pegar um jogador do calibre do Kyrie sem abrir mão de nenhum All-Star, sem abrir mão de 3, 4, 5 escolhas de draft, algo que não vai acontecer de novo. Mas você assume o risco, né? Você tira o Dorian Finney-Smith, que era de longe o melhor defensor do time, o único defensor de elite desse time, a sua defesa vai cair. E aí agora o foco do Dallas, para mim, é montar o ataque perfeito, é montar um ataque que vai entregar 120, 125 pontos por jogo. O foco do Dallas vai ter que ser esse, vai ter que montar um sistema onde um não esconda o outro, porque se a gente for pegar o último jogo dos 2 juntos, que foi contra a Minnesota, ficou muito claro que um estava ofuscando o outro, né? O Kyrie só foi ter volume de pontuação no último quarto. No último período, né? Exatamente. E, por coincidência ou não, foi onde o Luka teve o seu pior desempenho. O Luka não pontuou, basicamente, no quarto período, enquanto o Kyrie passou dos 20 pontos. Então, agora, a questão do Dallas vamos montar o ataque perfeito. Eu acredito que os 2 vão conseguir se encaixar, muito por conta do Kyrie já ter jogado bem ao lado de um jogador com características muito parecidas do Luka, que foi o Harden. O Harden, quando jogou ao lado do Kyrie, características muito semelhantes. O
Curry abriu mão um pouquinho de ser o armador principal, se tornou um shooting guard. Acredito que vai ser a tendência com o Luka também. Mas, só reafirmando, sem defesa, eu acho difícil esse Dallas poder sonhar com uma final de conferência. Eu acho muito complicado. Vai ganhar jogos, vai dar espetáculo. Mas ganhar um título, chegar numa final sem defesa complica um pouco. E o problema é, o Dallas não tem peças para montar uma defesa melhor. O Dallas agora tá totalmente dependente do ataque. E isso é muito, muito claro para mim. Assim. Vamos ver. Inclusive, a gente falou bastante das trocas na semana passada, mas queria perguntar para você, Luiz, a sua reação, né, nessas trocas. Tanto o Irving no Dallas, o Durant no Suns, se alguma te surpreendeu, se alguma você achava que não ia dar, se você criou alguma expectativa sobre alguma. Né? Então, como é que foi a sua reação ali na nossa querida trade deadline? Né? Se você gostou de alguma, se você não faria outra. Conta um pouquinho pra gente a sua expectativa de semana passada até essa, né, mais ou menos. Cara, eu tava com a expectativa bem alta, principalmente em relação ao Curry, né? O Curry, ele deu uma queimada na largada, né? E anunciou seu pedido de troca antes da trade deadline. Então, minha expectativa era muito em cima dele. O Dallas era um time que estava sendo bem especulado, mas eu, sinceramente, não acreditava muito, porque era um movimento que não combinava tanto com o Mark Cuban, né? O dono do Dallas é um cara bem pragmático, né, em movimentos, não é um cara que faz movimentos tão gigantescos, tanto que quando ele trouxe o Christian Wood no off-season, eu fiquei surpreendido, falei, caramba, o Christian Wood, ele vai pegar o Christian Wood, um dos melhores disponíveis? Caramba, arriscou o Mark Cuban. Então a ida do Curry pro Dallas me surpreendeu bastante. O pacote me surpreendeu muito também, porque eu esperava que o Brooklyn fosse pedir muito mais do que pediu pelo Curry, né, Andor Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, algumas escolhas de draft. Achei que foi uma troca, pensando em ativos, né, cedidos, achei que foi uma troca boa pro Dallas. Né? Você pega um All-Star, você pega um Curry que tá jogando, que estava, né, tendo a melhor temporada com a camisa do Brooklyn Nets, uma das melhores temporadas do Curry nos últimos 5 anos, talvez, conseguindo jogar, tendo sequência, sem abrir mão de nenhuma estrela, de fato, do time. Achei que foi uma troca muito boa pro Dallas, me surpreendeu bastante. Depois, né, a gente foi descobrir que o Joe Tsai resolveu trocar o Curry pro Dallas como um castigo, né, porque ele não queria trocar o Curry pro time que ele queria. O Curry queria muito ir pro Lakers, queria ou ir também pro time onde o Durant fosse, mas o Joe Tsai falou, não, você tá causando aqui, eu não vou te satisfazer, não, vou te mandar pro time que você não quer. Mandou pro Dallas, mas eu até acho que foi uma boa pro Curry. Acho que é uma boa oportunidade dele tentar garantir aí 2, 3 aninhos. O do Durant foi surpresa total, porque sinceramente, eu não acreditava que o Durant ia pedir troca agora. Também não. Não acreditava que ele ia pedir troca agora. Eu acreditava que ele ia pedir troca no off-season. No off-season eu tinha quase certeza que ele ia sair, que ele ia abandonar o barco. Mas agora, sinceramente, eu não esperava. Mas a partir do momento que foi reportado que ele estava querendo sair, o Phoenix já era um time que eu esperava que ele fosse. Ele já teve o interesse de ir para o Phoenix na off-season, ele já tinha, quando ele pediu troca, o Phoenix era um dos times que ele listou como um dos seus destinos preferidos, e eu achei até legal da parte do Brooklyn ter trocado o Durant para o time para onde ele queria, né? Porque diferente do Curry, que causou muito mais problemas do que deu soluções, o Durant deu muito mais soluções do que problemas no Brooklyn, né? Se o Brooklyn conseguiu ser competitivo nesses últimos anos, foi muito por conta do Durant. Então achei legal o Brooklyn ter negado qualquer outro tipo de negociação, qualquer outra franquia focado só no Phoenix. Achei uma troca para o Phoenix fantástica, assim. Muitos podem considerar o Phoenix meio maluco, né? Porque abriu mão do Michael Bridges, do Cam Johnson, 2 peças fundamentais para a defesa. Abriu mão de um caminhão de escolha de draft. Mas eu penso o seguinte, cara, se é para você ter o Durant, cara, qualquer sacrifício vale a pena. Porque você tá pegando o Kevin Durant, entendeu? Você tá pegando um dos melhores de todos os tempos, que ainda está jogando como um dos melhores de todos os tempos, o que é difícil você conseguir, né? É uma troca que muitos jornalistas americanos, inclusive, listaram como uma das melhores trocas de todos os tempos da NBA. Uma das maiores trocas da história da liga, porque você pega um jogador no auge, você pega um dos maiores scorers que a liga já viu, cara, numa trade deadline, que é algo que não acontece tanto assim, né? Essa deadline foi especial porque a gente viu
cara, 3 estrelas sendo trocadas, né? O Westbrook, eu sei que ele caiu bastante, assim, a reputação dele, mas o Westbrook ainda é... 2,5, né? A gente pode colocar uma meia estrela aí no Westbrook, mas é algo que não é muito normal. Normalmente a gente vê uma estrela e olha lá. Sim. Na última trade deadline a gente viu o Harden sendo trocado. Entendeu? Pelo Ben Simmons, que já estava muito, muito desvalorizado. Sim, muito aqui. Então foi uma trade deadline que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito de alguns movimentos, não tanto de outros, mas no geral gostei muito, cara. Gostei muito dessa deadline. O Pedro Rodrigues, né? Eu até gravei com ele no podcast dele na sexta-feira, e ele falou exatamente isso, Luiz, questão do Duran, né? O novo dono do Phoenix Suns veio com tudo, né? Mudando o mindset da franquia, né? Porque sempre foi de cultivar ali os jovens jogadores, né? E ele abriu mão de jogadores importantíssimos, como era, né, o Michael Bridges, mas pensando que no objetivo maior... A frase de posse dele foi: queremos causar impacto imediato. Então, Exato. E o cara causou, né? Você trouxe o Duran. Se isso se converter em um título que seja, né? Mesmo que o Duran vá embora daqui 2 anos, já conseguiu um objetivo que o Phoenix Suns até hoje não tem, né? Que é o título da NBA. Então, faria muito sentido aí também. É isso que foi bacana, né? Agora, para falar mais um pouquinho de Irving Doncic aí, para a gente também fechar esse assunto, né, cara? Eu acho que é bem por aí, Luiz. Eu também acho que eles vão se entrosar, né, cara? Acho que no ataque vai demorar alguns jogos aí, mas eles vão se entrosar. Mas a grande questão é aqui, a gente fala bastante aqui, você também tem uma opinião parecida dessa questão da defesa, né? Até os nossos amigos colocaram aqui, né? O Fernando botou, vocês falaram na semana passada, da defesa piorar, é mais ou menos por aí. Realmente, assim, né? Não tem como você manter esse nível, né? Abrindo mão dos jogadores como era o Dorian Finney-Smith. Você falou bem daquele Houston, né? De 2018. Mas era um time que minimamente tinha uma defesa ok, entendeu? Eu vejo que um time pelo menos um pouco melhor do que esse Dallas. É claro que, né, você tinha James Harden, óbvio, pensando sempre em pontuar mais do que né, defender. Mas era um time que tinha uma defesa ok e eu não vejo uma defesa nem ok nesse Dallas, né? Então, é isso, cara. Acho que vai ser bem interessante aí como eles vão, né, achar alternativas, mas que ofensivamente eles vão se entrosar em algum momento, isso é fato, né? Isso a gente não tem como negar, né? Por exemplo, quem que é o melhor defensor desse Dallas agora? Seria o Josh Green, talvez? Eu ouço falar bastante do Josh Green. Josh Green e Dorian Finney-Smith eram, assim, os melhores, né? Hoje fica mais o Josh Green. Mas não é um defensor de elite igual ao Dorian, pelo menos para mim, né? Então não tem um cara assim que vai fazer essa defesa ser ok, né? Aquele Houston tinha o PJ Tucker, que era um bom defensor. PJ Tucker. PJ Tucker é o meu jogador favorito. Fora as estrelas, hein? É meu jogador favorito. Ele é sensacional. Ele bota ali o seu guarda-sol ali no corner e fica ali no ataque o jogo inteiro. Eu adoro o PJ Tucker, cara. Gosto muito dele. E ele era esse cara que fazia a defesa do Houston ser minimamente boa. Você tinha ali um Capela, um garrafão. Você olha pra esse Dallas, Dwight Powell, já vai o Magui rodando com ele, vai defender alguma coisa. Aí beleza, tem um Josh Green, mas ele é um cara que não se provou em nenhum momento na liga ainda. Em nenhum momento. Sim, então, sim. Assim, às vezes você olha para um time e fala, não, se esse time quiser, ele consegue defender um pouco melhor. O Dallas, eu olho e falo, esse time não vai conseguir defender. Não tem a mínima possibilidade desse time conseguir limitar um adversário a menos de 100 pontos num jogo. Eu acho isso muito difícil de acontecer, porque não tem peça, né? Exato. Eu tava lendo aqui o chat um pouquinho, a gente vai responder a pergunta do Vinícius e do Henrique. O pessoal quer saber, né? O pessoal quer saber dessa. Então a gente aproveita esse momento que é a mudança de assunto desse para o Bucks. Então, antes da gente entrar no Bucks, vamos responder. Quero começar com você, Fabião. No Clippers, que é uma possível troca que pode acontecer. Nós já sabemos que ele não ia jogar no Jazz e tal, e que era muito possível ele continuar em Los Angeles. Então, claro, se o Paul George e o Kawhi que não fizerem parte da troca, que acredito que não, é Big Tree? Paul George não, e o Westbrook? O Westbrook, na verdade, vai ser... vai receber o buyout, né? Que é... Ele só vai, né? Ele só vai, não vem ninguém. Porque daí ele pode assinar com qualquer time, né? Pelo mínimo, né? Pelo mínimo, né? Exato. Então é provável que o Jazz faça o buyout, se já não fez, né? E aí ele tá escolhendo para onde ele vai.
Mas é provável cara. que Los Angeles e vá para o Clippers. E o que você acha dessa possível chegada lá, hein? Chegada do Westbrook, né? Chegada do Westbrook, qualquer time causa um pouco de dúvida, um pouco de reflexão, vamos dizer assim, né? Porque é um cara que a gente tem que entender qual que vai ser a mentalidade dele. Se ele mudou essa mentalidade que ele teve, sempre de controlar mais o jogo, de ser um cara mais centralizador. Na parte final da passagem dele pelo Lakers, isso ficou um pouco mais controlado, vamos dizer assim. Ele conseguiu render um pouco mais e tudo mais. É que o clima realmente não estava bom, no geral. Tudo que foi feito, que havia acontecido no passado, acabou realmente se tornando a coisa sustentável. E mesmo que ele tivesse começando a render um pouco mais, acabou ficando complicado para ele ficar por lá. Bom, ele chegando no Clippers, eu vejo da seguinte forma, tentando ser bem cético assim, né? Você pode imaginar, que legal, um jogador de pouco mais de talento para chegar, se somar com outros jogadores também fora de série, como o Paul George e o Kawhi Leonard. Mas justamente um time, o que eu coloco justamente um time que está crescendo, que demorou para crescer. A gente botava tanta fé no começo, mas que não estava dando liga. Por mais que não tivesse tido tantas modificações assim, teve o John Wall que chegou, não fez tanta fumaça e tudo, mas era uma base mais ou menos que a gente já sabia que era boa o suficiente para fazer uma boa campanha. Esse time não começou rendendo. De repente, quando ele começa a render e vai adicionar o Russell Westbrook, dá tempo do Russell Westbrook se adaptar a esse time que está justamente no momento de crescimento. Você tem que dar mais uma modificação, mais uma atualizada na estratégia para poder encaixar esse jogador? Eu não sei não, cara. Eu fico olhando, sendo meio assim... como eu acabei de dizer agora, sempre no primeiro momento a gente fala, uau, 3 jogadores interessantes juntos. No segundo momento a gente tem que pensar que um time que está realmente se estruturando de vez, em franca ascendência, um jogador como o Westbrook agora, não sei quanto que poderia acrescentar nesse time não, e não sei o quanto ele estaria disposto. Talvez até esteja, né? Ele pensando assim, pô, tô chegando agora, vou ficar pianinho aqui. Talvez até ele venha com essa mentalidade, mas como o time em si, que tá ficando pronto agora, não vejo a necessidade do Westbrook se encaixar. Era a mesma mentalidade que a gente achava que ele ia ter quando foi pro Lakers, né, Fabião? Eu acho que Exato, aí que tá essa questão, né? Demorou muito. E mas acho era que mais para comandar a segunda unidade, André? Eu acredito que sim. Será não que deve ser titular. E o problema do Clippers pegando ele é muito menor do que o do Lakers, né? Porque o Lakers precisaria usá-lo com o elenco que o Lakers tinha antes da trade deadline, independente se ele estivesse jogando bem ou mal, né? Então você teria ali o Dennis Schroeder e o Westbrook mesmo para armar o time. Já o Clippers, se não der certo, tem outros jogadores e outras alternativas. Tem muito mais elenco do que o Lakers para falar, bom, vamos deixar o Westbrook aí só na turma do terrão mesmo, já que não tá dando certo. O que eu acredito que não seja bom, porque o Westbrook provavelmente não ficará confortável com essa situação, né? Mas eu acho que é para comandar a segunda unidade, né? Para trazer alguma coisa diferente ali. Mas eu também tô com o Fábio. Eu acho que o Clippers tem time suficiente para não precisar dele, né? Pelo que a gente viu dos últimos jogos aí, ele realmente melhorou, né? Mas não sei se para se encaixar numa franquia nova, né, no meio da temporada, que já está ali meio que entrosada, seria interessante esse movimento do Clippers. Disseram que tem Miami Heat interessado também, outras equipes, né? Então, eu penso assim, se fosse o Clippers, pensaria um pouco antes de tê-lo, né? Tem muito jogador interessante, chegando agora também Eric Gordon, enfim, já tem o Paul George, o Kawhi Leonard, tem muita gente boa ali, né? Então, não sei, cara, não sei se faria muito sentido ter o Westbrook. E aí, Luiz, o que você acha dessa possível chegada do Westbrook se mantendo em Los Angeles, mas indo para o Clippers, ou se você acha que ele também se encaixaria em algum outro time, né? Porque a bola da vez é o Clippers, mas vai que você pode pensar que acho que ali seria melhor e tal. O que você acha dele? Então, eu vou um pouquinho contra o Fábio e o André, porque eu acho que o Clippers seria um time onde o Westbrook poderia render muito bem, cara. Por alguns fatores. O primeiro, o Paul George. Né? O Westbrook ele jogou com o Paul George 2 anos no Oklahoma. E jogando ao lado do Westbrook foi onde o Paul George teve a melhor temporada da vida dele. Né? Foi onde ele concorreu ao MVP, concorreu ao DPOY em 2019. Os dois tiveram um encaixe muito bom. Foi muito simples para os dois encaixarem. Né? O Westbrook ele deixou a responsabilidade do ataque mais na mão do Paul George. O Westbrook foi muito mais o cara de transição, de puxar contra-ataque, de pegar rebote. Conseguiu ainda ter uma temporada com médias de triple-double, mas o Westbrook foi um pouco mais coletivo, tendo o Paul George do lado dele. E pelo sistema que o Clippers roda, que é um sistema de mais transição, de defesa forte, saindo rápido,
da defesa. É um time que não troca tantos passes assim na meia quadra. Eu acho que é um sistema que favoreceria muito o Westbrook. Muito Westbrook. Você tendo o Kawhi, você tendo o Paul George do seu lado. O Westbrook é um cara que, apesar de às vezes ter alguns lapsos na defesa, ele é um cara que consegue defender, é um cara que ele é muito físico na defesa, é um cara que quando pega para defender mano a mano com os guards, é um cara que costuma tirar vantagem muito por conta do seu físico. Então, eu gosto muito da ideia do Westbrook no Clippers, dos destinos que foram sondados aí para o Westbrook, né? Hoje, inclusive, o Ujnarowski soltou informação que o Westbrook já conversou com 4 times, né? Que é o Miami, o Clippers, o Bulls e o Washington Wizards também já iniciou conversa com o Westbrook, mas o Clippers foi com quem as conversas melhor andaram. Eu gosto muito da ideia do Clippers, né? Um time que está pronto para competir. Depois da trade deadline, para mim o Clippers montou se não é um dos 5, é um dos 6 melhores elencos da liga hoje. Para mim, tranquilamente, o elenco do Clippers é muito forte. Ainda que tenha perdido o Red Jackson, né? O Red Jackson que saiu, né? Exato, mas aí você pega, por exemplo, o time perde o Red Jackson, trouxe o Bones Hyland. Bones Hyland é um jogador interessante, os melhores jogadores que vieram do banco na última temporada. Você pega o Plumlee para vir do banco para substituir o Zubat. O Plumlee, inclusive, jogou muito bem contra o Golden State. Você pega ali o Eric Gordon, para mim foi uma adição... Para mim foi a melhor mesmo. Certeira, Clippers, uma adição fantástica, o Eric Gordon. Cara, eu acho que tende a dar muito certo. Seja vindo na segunda unidade, seja vindo titular. Eu, inclusive, botaria o Westbrook até como titular nesse Clippers, porque o Clippers não tem um armador. Quem joga de guarda no Clippers é o Terrence Mann. E na maioria das vezes, quem arma mesmo o time é o Paul George, que não é muita do Paul George. Paul George é 1 contra 1. É você pegar ele, deixar ele na média distância, deixar ele trabalhar. Então, acredito que tendo o Westbrook, o leque ofensivo do Clippers aumenta demais. Eu acho que por Tyronn Lue seria muito bom ter o Clippers. Então, eu gosto muito da ideia, cara, do Westbrook no Clippers. Dos times assim que foram sondados, é o time que eu mais acho que o Westbrook tende a render. O Henrique colocou aqui, né? Clippers vai trazendo um armador, muito a pedido de Kawhi Leonard, né? Eu ouvi bastante isso, realmente, né? Falta um armador nato aí, que ele falou, Terrence Mann, né? E Eric Gordon na armação realmente não são jogadores para armar. Eu acho isso também, Luiz. Se o Westbrook se limitar somente a armar, né? Procurar mais as assistências, pegar rebote. Só que aí é que tá. A gente não via ele fazendo isso no Lakers. É outro clima, né? As coisas não estavam muito legais ali, ainda não estão, né? No Lakers. Então também tem essa questão do momento, da pressão da franquia e tudo mais. Mas eu penso mais nesse sentido. Esse entrosamento com o Paul George, né? Realmente faz muito sentido. Ele já jogou com o Paul George, né? De repente tem um respeito um pouco maior ali, isso pode ajudar também, né? E é isso, acho que são essas as questões aí de Russell Westbrook. E segundo informações, se não me engano, foi a Ramona Shelburne da ESPN, o Paul George tá fazendo um lobby para o Clippers trazer o Russell Westbrook. Inclusive, isso a gente sabe que influencia, né? Exato, se eu não me engano, foi depois do jogo não sei se foi contra o Golden State, mas foi alguns jogos passados, na entrevista coletiva, o Paul George falou, não, definitivamente, se a gente tivesse o Russell Westbrook no nosso time, seria muito bom, ele agregaria muito no time. Então, o Paul George tá fazendo esse meio campo, ele claramente quer o Russell Westbrook, então, eu acho assim, cara, o Westbrook, do jeito que ele saiu do Lakers, né, com um clima bem ruim, ter saído da matéria, dizendo que ele era um vampiro no vestiário e tudo, acho que o que o Westbrook mais precisa agora é estar num lugar onde ele seja acolhido pelo vestiário, né? E o Paul George é um dos grandes líderes desse vestiário do Clippers. Você ter o respaldo de um cara desse seria sensacional. Seria sensacional. Algo que ele não estava tendo no Lakers. Os cobras do Lakers não estavam querendo muito ali o Westbrook. O LeBron estava pedindo em toda entrevista para o Lakers trocar o Westbrook e trazer o Irving. Toda vez o LeBron estava fazendo isso. Então, cara, eu sou bem otimista em relação ao Westbrook no Clippers. Eu acredito que pode dar muito certo, cara. Vou passar aqui pelo chat rapidinho, Anderson, antes da gente ir para o próximo assunto, e devolvo para você. Pulei o boa noite do Vande aqui, mais uma vez junto com a gente aí. Obrigado, Vande, pela presença. A Carol colocou bem, ansiosos para ver o Mionzeira nas quadras? Pois é, Marcos Mion vai participar do Jogo das Estrelas, do Jogo das Celebridades do final de semana do All-Star Game, que acontece amanhã já, né? O Jogo das Celebridades é na sexta-feira, né? Vai ser o time do Dwayne Wade contra... Como chama? Acho que é um ator, né? Que o Marcos Mion vai jogar. Depois preciso olhar com calma, mas é o time do Wade contra o time de um ator, né? No qual o Marcos Mion fará parte do elenco ali, arremessando de 3, como nunca vimos. Mas é isso, legal demais aí o Brasil participando
Já tivemos o Oscar, né? Mas aí se trata de um jogador, né? Mas de uma celebridade assim, acredito eu que seja o primeiro brasileiro a participar do All-Star Game. O Caio também mandando salve, molecotes, tá bom da Serra, gol fila, um abraço aí pro Caio, o Henrique interagindo bastante com a gente, o Fernando também, e o Aiko Ian mandando um salve aí pro nosso amigo Luiz. Então, já avisando pra galera, deixar o like aí se estiver aqui com a gente, também no canal do Bola Laranja, a gente está transmitindo pelo canal EOL, que é o canal do nosso estúdio, mas também vão até o canal do Bola Laranja e se inscrevam lá, e também, claro, né, ao Switch TV BR, se inscrever e dar força pra gente aí. Muito bem. Bom, vamos falar de Bucks então, porque se eu não me engano, de nós quatro, naquela brincadeirinha, nós quatro eu digo com o Renan, né? O Giannis foi dito de MVP, se eu não me engano, para 2 pessoas, e o Bucks está crescendo, né? Mas tem Celtics, que lidera ainda a conferência, apesar da boa sequência do Bucks. A campanha do Nuggets é um negócio espetacular. Eu quero ver esse time nos playoffs, né? Que a gente sempre falava, o Jamal Murray vai voltar e vamos ver o que vai acontecer. E realmente está acontecendo, mas vamos ver até onde vai. Tem as surpresas aí, a campanha do Kings é muito boa, a campanha do Cavs também. Enfim, então, muita coisa boa, mas o papo é o Bucks. Luiz, você acha que o Bucks é o principal favorito para essa temporada? Ou você enxerga ele junto com outros, né? Aí, Celtics, Nuggets, enfim, Filadélfia que está crescendo agora também. Mas se você for apontar um principal favorito para a temporada, por conta do elenco, do jogador, da superestrela, por exemplo, se a gente for comparar com o Nuggets, né, que tem o Jokic também, que vai brigar de novo pelo MVP pela 3ª vez consecutiva. O que você acha desse Bucks? Está crescendo na hora certa ou sempre foi isso? Não é surpresa isso? O que você está achando dessa ótima sequência? Se eu não me engano, o Miguel deixou no 11, chat. né? Ele está 11-0, cara. 11-0 esse Bucks aí. Está crescendo na hora certa, Luiz. O Bucks com certeza tem que estar no papo de favorito, né? Eu acho que é inegável que o Bucks está no meio. Não acho que ele é o grande favorito, inclusive na temporada eu ainda não consigo dizer quem que é o grande favorito. Talvez o Celtics seja o time que eu mais tenha confiança pela última temporada, pelo basquete que está apresentando, né? Pelo crescimento até da defesa do Celtics nos últimos jogos, né? A defesa do Celtics tem crescido bastante, o ataque é um espetáculo, o ataque do Celtics, Derrick White crescendo muito bem, né? Jason Tatum dispensa comentários. Então talvez eu diria que o Celtics está numa prateleira um pouco acima, e abaixo aí tá Milwaukee, Denver, o próprio Memphis é um time que eu também aposto muito, muito alto no Memphis, Denver Nuggets, o Philadelphia também, o Cleveland é um time que eu também acredito que num playoff é um time que vai ser encardido de ganhar, muito por conta da defesa. A defesa do Cleveland é muito boa, na minha opinião, a melhor defesa da temporada hoje é do Cleveland, é um espetáculo a defesa do Cavs, mas o Bucks está na conversa. Não surpreende tanto essa sequência do Bucks, porque é o Bucks, né? Um time que é extremamente consistente, né? Desde que o Budenholzer assumiu, algo que o Bucks sempre foi consistente na temporada regular, né? O Bucks, quando dá problema, é problema no playoff. É onde não pode dar problema, mas é onde acontecem os problemas com o Budenholzer. São nos playoffs. Temporada regular, o Bucks costuma ser muito consistente. É um time que não cede vitórias fáceis dentro de casa, né? Não perde fácil dentro de casa. É um time muito bom, muito copeiro, né? O Milwaukee Bucks. E nessa temporada teve um início um pouquinho mais lento, né? Parecia que o Giannis estava ainda de férias, não estava querendo, né, colocar muita intensidade, mas agora virou o ano, 2023, o Bucks está sensacional, né? Tá sensacional, e são 11 vitórias seguidas. Tem algumas vitórias que não são vitórias. Pô, são, por exemplo, contra Detroit, não é uma grande vitória, contra Charlotte. Essa última contra o Celtic sem 4, né, titulares. Mas são 11 vitórias, são 11 grandes vitórias. E o time tá jogando bem, o mais importante é isso, né? O Bucks tá jogando bem, né? O Brook Lopes, eu acho que é um dos grandes pontos de virada para esse Milwaukee Bucks, né? A forma com que o Brook Lopes está jogando essa temporada é muito legal. Ele sendo uma peça mais versátil ofensivamente, não que ele não fosse nos últimos anos, né? Inclusive na campanha do título ele foi muito importante, mas nessa temporada o Brook Lopes ele tá muito melhor, mais eficiente, escolhendo melhor os arremessos, e defensivamente ele tá sendo um monstro, né? Tanto que ele é um dos grandes favoritos a ganhar o DPOY nessa temporada. O Drew Holiday também, o Drew Holiday cresceu muito, muito mesmo.
Eu até brinquei, né, que o Holiday ele esperou ser chamado pro All-Star para jogar como All-Star. Né? Depois que ele foi anunciado como titular, ele começou a destruir. Foi impressionante o crescimento do Holiday nesses últimos jogos. E o Giannis, não tem muito o que falar do cara, né? O Giannis, ele foi muito bem marcado no último jogo contra o Celtics e flertou com o triple-double com mais de 30 pontos. Então, é um jogador assustador. A rotação do Milwaukee é uma rotação muito interessante. Né? Trouxe o Jay Crowder, tô ansioso para ver o Crowder jogando nesse sistema do Budenholzer. Acho que foi uma contratação muito boa, uma troca muito boa, ainda sem abdicar de grandes nomes, né? Um George Hill, um Niora. Acho que valeu super a pena para Milwaukee. Né, o Budenholzer inventando o Chris Middleton como sexto homem, né? Inicialmente eu achei que Isso que eu ia falar. Era só até ele pegar o ritmo, depois da lesão, mas aparentemente a ideia é usar o Chris Middleton como sexto homem na temporada. Usando o Grayson Allen, usando o Pat Connaughton como titular. Acredito que o Connaughton vai perder vaga pro Jay Crowder quando o Crowder começar a ter ritmo, mas o banco do Bucks se reforça muito, né? Tendo um Chris Middleton. Você tem um cara que pode explodir para 30 pontos vindo do banco. Poucos times têm isso. Então, contra o Celtics fez 16 vindo do banco. Exatamente, 16. Teve um terceiro quarto muito bom. Você acha mesmo que ele vai continuar vindo do banco, Luiz? Olha, André, eu acredito que o Budenholzer tá pensando nisso, viu? Até porque o Middleton, ele tá para encerrar contrato e tem o papo de que o Bucks não tá tão interessado em dar uma extensão mais longa para ele. Então, talvez já mudando o papel dele, já adaptando o Grayson Allen para ser talvez esse substituto na posição, não em função, que são funções completamente diferentes, mas em posição, eu acho que o Budenholzer tá pensando seriamente em manter o Middleton vindo do banco. Tá dando certo. Tá funcionando, o time tá atacando muito bem, tá conseguindo se defender bem com ele. E acredito que com essa rotação, o Bucks pode sim pleitear uma final de conferência. É um bicho-papão da conferência, sem dúvida nenhuma. É um bicho-papão. É um time que no playoff ninguém quer pegar, porque é um time que sabe, né? O time aprendeu a chegar na final. Pois é. Eu particularmente não gosto muito dessa história de talvez o Chris Middleton ir para o banco. Acho que tem essas questões contratuais aí também que você falou, né, Luiz? Com certeza. Mas para mim, cara, naquele título do Milwaukee Bucks, é óbvio que a gente pode dividir aí entre um elenco muito forte, né? Drew Holiday, Brook Lopes, entre outros. Mas eu acho que o Middleton é um complemento muito interessante para o jogo do Giannis, né? Um cara que arremessa muito bem, que cria seu próprio arremesso, né? E ele foi muito consistente nas finais contra o Suns. Né? Acho que ele pode contribuir bastante nessa questão e jogar mais minutos, né? Eu acho que ele tem jogado pouco também, porque voltou de lesão há pouco tempo, né? Acho que são aí 2 ou 3 semanas que o Middleton voltou exatamente, né? Tem jogado poucos minutos. Eu acho que isso vai crescer. Agora, essa decisão de manter no banco, né, ou ser titular, eu particularmente o colocaria de titular. Mas concordo, Luiz, com você quando você fala que ele tem achado outras formas de jogar, mesmo com o Middleton vindo do banco, né? Grayson Allen jogando bem, Jay Crowder deve entrar nessa rotação aí. E realmente, aquela questão que a gente fala de defesa, né? Eu tava olhando aqui, o Bucks é a segunda melhor defesa. Você falou bem, o Cleveland, né? É a melhor defesa hoje da NBA em defensive rating, né? Em segundo vem o Bucks. É o quarto melhor que defende o perímetro, né? Limita os times a 34,6%, uma ótima defesa no perímetro, né? Isso também te faz ganhar jogo. Fecha bem as linhas de passe, né? É o quarto time que menos cede assistências, né? Então você vê que é um time que fecha muito bem as linhas de passe, tem muitos jogadores com característica defensiva, né? E eu acho que ele precisa de um upgrade no ataque aí. Talvez essa ausência do Middleton por um tempo possa corresponder a isso, né? Melhorar um pouquinho na bola de 3, né? Hoje é um time que é o 16º, né, em aproveitamento de 3 pontos. O Jay Crowder tem um arremesso interessante e, no geral, é o 22º no ataque. Então, geralmente, os times campeões, né, estão ali top 5, defesa ou ataque, né? Vamos supor, se o time é segundo em defesa, ele é 10º em ataque. Não foge muito disso, né? Você vê que tem uma disparidade grande, né? Segundo em defesa e 22º em ataque. Então, acho que talvez tenha que corrigir um pouco isso também, embora eu seja mais fã da defesa, né? Mas, cara, eu continuo com a minha aposta lá do começo da temporada. Eu acho que o Celtics talvez até tenha mais talento, só que esse time do Bucks é muito cascudo, já tem uma experiência de título. Então, eu acho que, pensando em Conferência Leste, né? Agora, eu diria até que pensando em NBA, mas depois dessas trocas aí, ficou uma loucura a Conferência Oeste, né? Mas pensando em Conferência Leste, eu vou de Milwaukee Bucks por tudo isso que você falou também, Luiz. Essa experiência, essa consistência
o time é muito regular, né? Não só na temporada regular, claro que antes de ser campeão todo mundo contestava, né? O Budenholzer, pô, vai bem na temporada regular, mas nos playoffs não vai legal, o Bucks não passa disso. E aí isso mudou lá em 2021. O ano passado eu até acredito que eles poderiam ter feito as finais se o Middleton não tivesse se machucado. Eu acho que o Celtics realmente mereceu, né? Isso não entra em pauta, mas eu acho que eles poderiam ter também jogado de igual para igual ali com o Golden State, né? Se o Middleton tivesse saudável. Mas é isso, complementando então essa questão aí de Milwaukee Bucks, que, cara, 11 vitórias seguidas, um time irregular não consegue, mesmo se tratando, né, de NBA aí, que a gente sabe que é muito dinâmico, muda muita coisa, tem que ser um time no mínimo bom, né? Então acho que a temporada regular não quer dizer nada, né? Mas quer dizer algumas coisas no sentido de ajustes que você pode fazer pensando em playoffs, né? E questão também de acumular confiança também, né? Você tem um time que teve seus momentos ali um tanto quanto, né, questionáveis e está crescendo no momento certo, isso aí vai ajudar muito a confiança de um time que já é confiante. Só passando nessa questão aí de Middleton, Grayson Allen, tem que ver realmente o que o Budenholzer tem em mente, porque ele sabe que ter um Chris Middleton em quadra no momento de decisão é algo que você pode confiar muito mais do que Grayson Allen. Você pode ter uma marcação mais forte, às vezes forte até demais, né, seu Grayson Allen? Mas ele pode acabar perdendo no momento de ofensividade ali. Teve um comentário que o Marcos Santana falou de um Philadelphia batendo o Bucks em 7 jogos. Eventualmente sem o Middleton em quadra, né, por algum motivo, você tem mais jogadores aí clutch, provavelmente no time do Philadelphia, para eventualmente ganhar uma série. Não seria uma coisa absurda. Claro que tem que levar em consideração tudo isso que vocês estão falando aí. Um time mais experiente, um time que já sentiu o gosto, sabe basicamente o caminho para ser campeão, mas que não abdique aí de suas principais armas, a menos, é claro, que ele não confie no Middleton fisicamente para contribuir o tempo todo, o tempo que ele gostaria. Mas, do contrário, tem que contar com esse jogador, sim, para poder, de repente, bater de frente contra um time que pode, de repente, crescer e fazer frente para o Bucks ali até ganhar uma série. Pois é. Se ouvirem um barulho, é a chuva, tá? Começou a cair um mundo aqui, eu tô bem na frente da janela. Estou bem à frente da janela, então pode ter um barulho. E, cara, acho que o Bucks, acho que eu tô de acordo com os senhores, acho que o Bucks chega bem. E também não é surpresa, né? Já falávamos isso desde o início da temporada, estava ali no bolo. Né? Se for para falar de um time assim para ficar de olho, realmente acho que é o Nuggets. Eu não esperava essa campanha tão positiva do Nuggets, né? Então acho que esse é o time para ficar de olho, mas Celtics, Bucks, tá? Acho que não é surpresa para ninguém. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Bucks? Porque a gente pode responder o Gerson ali também, ó. Está fazendo uma questão sobre o Golden State Warriors. Então, vocês quiserem... Vou aproveitar e passar. Vou aproveitar e passar pelo chat. Se alguém quiser voltar no Bucks depois, tá tranquilo. O Henrique Maciel interagindo bastante com a gente aqui hoje. Acho que o Sacramento pode incomodar grandes equipes. Também penso assim. Acho que é difícil, né? Pensar em final de NBA, pelo menos penso assim, mas acho que pode incomodar com certeza. O Felipe dizendo que o Bucks, né, o principal candidato a título para ele, Holiday jogando muito, realmente, né, esse cara, como o Luiz falou, ele esperou ser All-Star, né, e ele, se eu não me engano, é o jogador que tem a maior diferença entre o primeiro ano ao ser All-Star e o segundo ano ao ser All-Star. Verdade. Não sei quantas temporadas são aí, se alguém tiver esse número. Se eu não me engano, ele foi All-Star no terceiro ano dele no Philadelphia, se eu não me engano. E agora já tá indo, né? Exato, é bastante coisa. O Fábio acho que falou 12 ali, né? Se não tô enganado. O Marcos mandando boa noite. O Marcos foi o sortudo do nosso último sorteio. Fila passa o Bucks no jogo 7 com o Harden sendo clutch. Pode colocar na Pegobet. Ai. Essas cravadas assim são boas, mas é isso aí, Marcos. Tem que ter confiança. Vamos lá. E a pergunta vamos passar aqui, então, antes da gente voltar pro Bucks ou ir já para nossa curiosidade do dia. Cheguei agora, não sei se falaram, o Warriors ainda seguem com chances de título? Já que você chegou agora, Gerson, já deixa o like aí, todo mundo que estiver com a gente aqui também. Lembrando que ajuda a gente demais, o YouTube mostra o nosso conteúdo para mais e mais pessoas, então não se esqueçam de deixar o like aí. Cara, eu falei isso no começo da temporada, meio que na brincadeira, vou ser sincero aqui, não cravei sério, né? Porque, porra, era o atual campeão. Mas eu acho que o Warriors esse ano não leva, né? Dizer que não tem chance de título, acho que é uma afirmação muito difícil. Mas, assim, as chances são muito menores do que no ano passado, pelo menos na minha opinião. Né? Ainda mais com algumas lesões do Curry, não conseguindo ter uma sequência interessante.
né? E a própria derrota do Golden State pro Lakers, todo remodelado ali no sábado, você vê que, cara, falta alguma coisa nesse time, né? O Klay Thompson, realmente, assim, a gente já sabe que ele não é mais o mesmo, mas para mim, eu achei que ele estava muito abaixo, né? Não sei, o ímpeto que esse time sempre teve, esse ano, assim, cara, tá, né, muito diferente. Então, eu acho que eu não cravaria, eu acho que esse ano, assim, o Warriors talvez ali seria o quinto, sexto, a ter chances de título, né? Colocaria algumas franquias na frente aí. O Fábio e o Luiz podem falar também. Só para antes de passar para o Luiz, rapidinho, assim, só para dar prioridade para o convidado e tudo, mas eu vejo assim, o Warriors, aquela coisa, você bate o olho na classificação, como eu vejo com o Lakers, né? Inevitavelmente. Você vê o Lakers acumulando algumas vitórias, de repente ali olha na tabela, acho que subiu um pouquinho, não subiu, tá ali ainda. Aí você olha de novo, não, realmente está na mesma posição. O Warriors eu vi muito disso, fazendo uma análise bem genérica, tá? Eu vi muito disso do Warriors, eu vi o Warriors jogando, perdendo, ganhando, e você olhava, era aquilo mesmo. Por muito tempo eu bati o olho na tabela para fazer aquela análise ali geral, era o Warriors com quase o mesmo número, quase não, muitas vezes com o mesmo número de vitórias e derrotas. Então, time realmente que não pegou no breu. Eu sempre falei que o Kerr tem o template ali pronto de como ele quer que o Warriors jogue, e aí pode mudar alguns jogadores ali e a coisa acaba funcionando, mas não funciona necessariamente em anos seguidos, né? Essa mudança aqui parece que não foi, a princípio, não foi tão assim drástica em termos de nomes, mas talvez tenha sido suficiente para compensar o time na hora de colocar em quadra, né? E isso está fazendo efeito, o time não consegue uma regularidade. É regular, acho que brinquei sobre isso até no overtime. É regular porque perde e ganha. Faz questão de perder e ganhar. Essa é a regularidade do Warriors. E isso aí vai pesar muito. Eu acho que o time não vai ter, talvez, força, né? Com o Curry ainda talvez chegando meio baleado, talvez o time não tenha forças para poder avançar muito aí na pós-temporada. Essa é a minha. E pode até pegar, não sei se play-in, acho que tem esse risco, né? Tá na briga ali, vamos ver. Eu acho que chega nos playoffs, mas chega meio sem força, na minha opinião. Tem. Opa. E o André 29. O André travou só para vocês? Pra mim, travou para mim aqui também. Deu uma travadinha, Não sei se está mostrando, porque está mostrando na foto. Até posso acho que ele estava falando sobre a posição do Warriors nesse momento, inclusive, né? Tenta repetir para a gente, André. Travou tudo aí. Me vendo de novo, então. Tá travando ainda. Acho que não sei se é por causa da foto, Andrezão. O Warriors, só para completar aqui, que eu acho que você queria, o que você queria falar, tá, o Warriors está na 9ª colocação da Conferência Oeste com 29 vitórias e 29 derrotas. É isso. Tenta agora, André. Sem foto. Não, era só isso. Era questão de falar que tá muito... tá arriscado para play-in mesmo, né? 29 vitórias, 29 derrotas. Eu acho que ele não vai ficar de fora, né? O Curry deve voltar, obviamente. Mas, assim, a gente nunca viu o Warriors nessa situação. Tirando os anos em que estava todo mundo machucado, né? Mas a gente nunca viu o Warriors nessa situação. Deixa o Luiz falar de Warriors, né? Isso. Acabamos com o tempo do convidado, meu. Que falta de educação. Brincadeira. Não, mas a grande questão do Golden State é muito essa que o Fábio levantou da falta de consistência, né? O Golden State nessa temporada não conseguiu ficar mais de 4 rodadas com campanha positiva. Ficava com campanha positiva, dava 2, 3 rodadas, voltava para a campanha de 50%. É um time que não consegue se manter com mais vitórias do que derrotas. Isso é um grande problema, né? Na temporada passada, o Golden State, apesar de ter tido uma oscilação ali no mês de janeiro, né, a virada de 21 para 22 não foi muito boa para o Golden State, mas depois disso o time engatou uma sequência maravilhosa. E nessa temporada o Golden State não consegue embalar sequências de vitórias. Quando se fala de Golden State não ser favorito ao título, eu tenho 2 análises. Né? Tem a análise racional, que você analisa os outros times, analisa o que o Golden State está desempenhando. Realmente, o Golden State hoje, para mim, na Conferência Oeste mesmo, talvez seja minha 5ª, 4ª opção para chegar na final de conferência. Né? Principalmente agora, depois da trade deadline. Você pega o Phoenix Suns, o Phoenix deu um salto de favoritismo que é absurdo. Uma coisa é você analisar o Phoenix sem Kevin Durant, outra coisa é com Kevin Durant. E o Durant já tá treinando com bola, provavelmente depois do All-Star, na 2ª semana após All-Star já deve estar estreando. O Phoenix cresce muito, né? Porque a gente tá falando de um time que tem Durant, Booker, Chris Paul, Ayton e Monty Williams no comando. É um quinteto muito forte. Assim como outras equipes, né? O próprio Lakers é um time que tende a ter um crescimento de nível, né? Muito bom.
Eu tô bem esperançoso com o Lakers, viu, Fábio? Eu gostei muito das movimentações. Você viu o Stephen A. Smith hoje, Luizão? Ele cravou, e ele é crítico, né, ao LeBron, ao Lakers. Crítico assim, né? Mas ele cravou... Ele deu uma amaciada depois do recorde do Kareem, viu, André? Deu uma amaciadinha. Deu, né? Mas ele disse que o Lakers, para ele, é candidato a título. Com esse elenco de agora, com Vanderbilt, com Malik Beasley, com, enfim, esses D'Angelo Russell, falou muito bem do D'Angelo Russell. Eu até fiquei surpreso, porque ele gosta mesmo de cornetar, né? E falou que as chances do Lakers numa final de conferência são altas. Eu acho que ele exagerou, mas... Você já sabe, né, André? Você já um sabe, time interessante. Se isso acontecer, você já sabe, né? O quê? É verdade. Ao vivo. Faremos flexões ao vivo como torcedores do Lakers, Luiz. Não sei como a câmera vai pegar a flexão, então ninguém vai dá saber um jeito. A técnica dá um jeito. A questão do Lakers, né? Eu costumo dizer que o Lakers entrou na trade deadline com um bando de jogadores e saiu com um elenco. Né? O Lakers agora tem um elenco. Antes o Lakers tinha um apanhado de jogadores que faziam o que dava. Agora o Lakers tem um elenco. Você tem ali... Esse último jogo, para mim, deixou muito claro a versatilidade que esse time do Lakers vai ter. O Darvin Ham botou em quadra durante todo o jogo, tranquilamente, 4, 5 rotações diferentes que foram igualmente eficientes, só que de formas diferentes, cara. Você tem uma rotação mais defensiva com Schroeder, com Vanderbilt, com Anthony Davis, com LeBron. Você tem uma rotação mais para frente, tendo Malik Beasley, tendo DeAndre Russell como titular. Você tem uma rotação com chutadores, né? Você pode deixar o Austin Reeves com o Lonnie Walker, com o Malik Beasley em quadra, com o LeBron e Davis, coisa que chutador que o Lakers não tinha ninguém, né? Exatamente. O Lakers agora tem 2 opções, 3 opções para cada posição, coisa que o time não tinha. Então, isso também é um fator que, para mim, tira um pouco o Golden State desse Big Five assim, da Conferência Oeste. Então, a análise racional o Warriors não briga pelo título porque não joga tanto quanto as outras equipes. Mas a questão se pega um primeiro round de playoff, Warriors e Grizzlies, por exemplo, eu não consigo apostar contra o Golden State, cara. Porque se tem um time na NBA que sabe vencer jogos no playoff, é o Golden State. Nenhum time na liga sabe tanto ser campeão como esse Golden State, cara. Nenhum time. É um elenco extremamente talentoso, tem muito talento e tem muito jogador que decide jogo. Obviamente que não é só isso que define um time vencer ou não uma série, mas é um grande fator. Mesmo com o Denver jogando a bola que tá jogando, eu não consigo dizer que o Denver atropela o Golden State num playoff. Não consigo dizer, porque é muito talento, é um Steve Kerr que tá no comando. Entendeu? Playoff é outro campeonato, né, Luiz? A questão é como chega. A questão é como vai chegar. Então, eu não consigo tirar o Golden State o nível de confiança também, né, que você chega lá. Acho que isso é importante demais também. Não só a sua posição na tabela, mas o seu nível de confiança, o tanto que você tá saudável, eu acho que conta bastante também nos playoffs, né? Porque assim, vamos pensar num cenário. O Golden State se classifica em 6º, né, na última vaga direta por playoff, mas embalando 5 vitórias seguidas na reta final. Cara, eu não quero pegar esse time no playoff. Então a questão do Golden State é muito essa, né? É 2 análises. É pelo que o time tá jogando e pelo que a gente sabe que esse time pode jogar. Tem essas 2 variações de análise. Por isso que eu não coloco o Warriors como grande favorito, mas eu não tiro o Warriors dos favoritos também. Não consigo assim tirar. Mais uma coisa pra gente esperar pra ver, né? Isso aí. Exatamente. Jamais duvide de um time que tem Stephen Curry. Jamais faço isso. Cara, tem mais 2 mensagens aí, ó. Se o Suns ou o Clippers hoje, jogo bom, mas hoje ainda sem Durant, né? Então, sei lá. E o jogo é em Phoenix. Não sei não. Vamos olhar daqui a pouquinho na Pegobet, né? Pra gente falar pra eles. A odd tá assim, ó. Bem difícil. Daqui a pouquinho a gente passa por isso aí, Henrique. Tem também o Marcos, o Oeste é do Suns. Favoritismo e peso estão com eles, estão cogitando o Carmelo por lá. Se isso acontecer, até eu torço pro Suns. Por justiça, a Chris Paul e Carmelo realmente merecem o título, né? Por tudo que aconteceu aí na carreira. Eu acho isso interessante também. Mas eu iria com calma, Marcos. Acho que essas trocas no meio da temporada, a gente falou bastante isso na semana passada, né? Mas claro que são muito favoritos por tudo que eles têm. Mas acho que no ano que vem, tendo um training camp para se entender, talvez faça mais sentido. Eu penso pelo menos assim. E o Gerson também, mal comparando, tem uma percepção sobre o Warriors. Parece time argentino na Libertadores. Primeira fase de qualquer jeito
e depois, quando é para valer, eles fazem acontecer. Lembrou a Argentina na Copa do Mundo, né? Também tem essa. Perdeu o primeiro jogo. O Fábio quase morre do coração quando lembra que a Argentina ganhou a Copa do Mundo. Mas é isso. Vamos para a curiosidade, então, Anderson? Pessoal, Bora. que eu li aí, então, lembrando de deixar o like, se inscrever no canal. Aqui o canal é o canal do Bola Laranja e também o canal do Switch TV, para dar aquela força para a gente. O like é sempre importante, né? Como diz o nosso amigo Leonardo Sasso, o like é o ingresso para participar da live. Então, eu vou colocar a pergunta aqui, Anderson. Você faz as honras do patrocinador e faça a pergunta também e responda também, porque eu já sei a resposta hoje. Então, você, o Luiz e o Fábio vão tentar adivinhar. E, cara, o Miguel, eu vou falar para você, ele monta cada pergunta que é para acabar com qualquer um. É para acabar até com o nosso convidado especial, que é o Luiz. Vamos lá. Criativo demais o jovem. Vamos lá. Ele é criativo demais. Vou colocar aqui. Então, ó. Se dele sim com essa pergunta de Miguel, que tem uma frase no começo. Então vamos lá. No oferecimento Shopping das Cortinas, curiosidade por trás das cortinas, a curiosidade do BL hoje. Abre aspas, ó, com aspas, o negócio, como fala. Eu não queria vestir a 23 porque sabia que meu pai não estava ali para me ver. Portanto, senti que era um recomeço e o 45 foi meu primeiro número no colégio. Quantas vezes Michael Jordan jogou utilizando a 45? Brincadeira. Pera aí que tem alternativas. Pera aí. Então vou acertar. Não fiquem tão tristes que agora eu vou colocar as alternativas de Miguel Olímpio. Acho que ele falou, cara, o que eu vou colocar hoje? Aí ele me veio com essa, né? Mas beleza. Então, ó, vou colocar. Alternativa eu vou acertar. Agora eu tô mais tranquilo. Agora eu tô mais calmo. Você tá mais tranquila, né? Não, sim, então, tranquilo. Tá aí, ó. Alternativa A, 15 vezes. B, pronto, já sei. 22 vezes. C, 30 vezes. D, 35 vezes. E E, 42 vezes. Eu já vi a resposta, então eu não posso opinar. Então, Fábio, Luiz e Anderson, por favor. E a galera do chat também. Quantas vezes Jordan jogou com a camisa número 45? E 42. Luiz, se vira aí, velho. O que você acha? Cara, é que faz muito tempo, mas eu fiz um vídeo sobre um especial sobre o Michael Jordan. Tô tentando puxar na memória aqui, mas se eu não me engano, ele jogou 22 e na 23ª ele voltou pro 23 depois de um jogo contra o Orlando Magic. Emblemático. Então, se eu não me engano, foi o Nick Anderson, se eu não me engano, foi o Nick Anderson que falou, não, esse não é o verdadeiro Michael Jordan, daí ele voltou com a 23 e arrebentou. Não dou 100% de certeza porque eu não confio tanto na minha memória, mas eu acho que foi isso, acho que foi 22. Muito bem, então o Luiz chuta a B, 22, e você, Fabião? O que você acha? Eu fui na E, 42. Na minha 42? cabeça veio 40 alguma coisa. Tá, eu vou de C, 30, então ficar no meio termo ali. Tá, então, beleza. Então o Luiz 22, Fabião 42 e eu C com 30. Então vamos lá, e lá no chat o Vinícius falou que tá com o Fabião 42. Então, no oferecimento do Shopping das Cortinas, curiosidade por trás das cortinas, o que será que Miguel Olímpio aprontou para nós hoje? Fica lá, vão ter. André Luiz Fontana. A resposta é com oferecimento do Shopping das Cortinas de novo. Aí, o Luizão manja tudo. Memória tá boa. 22, então. Foram 22 vezes. Legal isso, né? Na 23ª vez ele voltou para a camisa 23. Então, o nosso querido MJ. E tem mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu já vou conseguir jogar direto na tela sem precisar voltar. Tá aí, ó. No jogo 1 das... Estão vendo aí, né? No jogo 1 das finais do Oeste 95, Jordan marcou apenas 19 pontos contra o Magic. E ao final do jogo foi provocado por Nick Anderson, que disse: o 45 não é o 23. Após isso, na próxima partida, MJ já estava com a 23. Senti que a 45 não era natural e eu quis ter de volta o sentimento que eu possuía com a 23. Então, o Luizão lembrou bem disso aí também. Uma história interessante sobre ele, MJ. Sensacional. E você falou que sua memória é ruim, hein, Luiz? Que isso, hein, Luiz? Me falta confiança, entendeu? Me falta confiança. Sensacional. Acertou, então, a curiosidade. O Miguel foi bem agora, hein, cara? Haja pesquisa, hein? Até uma aspas ele colocou ali. Muito interessante. Valeu, Miguel, sempre ajudando e enaltecendo o senhor aí nas nossas curiosidades por trás das cortinas no oferecimento Shopping das Cortinas. Ô, meu querido André. Vamos ver o que tem de dica hoje?
Cara, difícil, mas eu chutei O alto. que você achou de bom aí? Risquei alto. E a luz piscando, chuva caindo, a chance de eu abandonar antes de acabar é grande. Eu vi aqui, não sei se essa odd está de pé ainda, porque foi mais no comecinho, então já vai fazer quase uma hora. Vitória do Bucks e 30 ou mais pontos para o Giannis, uma odd 1,68. Não é sempre que o Giannis faz 30 ou mais pontos, né? Mas não jogou ontem, porque o Bucks não jogou ontem, e o Bulls jogou. Então a gente imagina o Bulls um pouco mais cansado, mesmo o jogo sendo em Chicago. Mas eu acredito que possa fazer os 30 pontos hoje, sim, e a vitória. Então a vitória estava 1,28, né? Só vitória seca. E 1,28, 1,30 ali. Tá 1,30 agora, então, ó. Tô aumentando a tela aqui. 1,30 para a vitória do Bucks. E pontos do jogo, como é que você falou? Vai lá, desce até você achar 30 ou mais. Giannis mais 30. Não, pode ser. É 30 ou mais. Pode 30 ou mais. Isso. Tá. Aqui, né? Giannis Antetokounmpo 30 ou mais. Aí fica essa, então. Giannis Antetokounmpo 30 ou mais, com a vitória. Deixa eu colocar múltipla aqui, né? Se bem que acho que tem que apertar os dois. Enfim, vai dar uma odd de 1,60, então. É isso, né, Anderson? 1,60. Então deu uma quedinha essa odd aí. Porque, cara, é muito baixa a odd pro Giannis fazer 30 pontos. Todo mundo acha que ele vai fazer 30 pontos todo jogo. Então é muito difícil você apostar só nos 30 pontos dele, entendeu? Então teve que colocar essa vitória aí, mas é capaz de acontecer o que aconteceu com o LeBron, por exemplo, aquele dia que a gente apostou na vitória do Lakers, com o LeBron fazer mais de 30 pontos no jogo do recorde. Aí ele fez mais de 30 pontos e o Lakers perdeu. Então é isso que fica um medo disso, inclusive. Mas vamos ver se hoje bate. Isso aí com a vitória do Bucks e 30 mais pontos. Isso aí, com oferecimento de Pegobet, então aposte aí, né? Use o link aqui na bio, lembrando para você fazer a aposta e cadastrando com esse link aqui, Vitória do Bucks e Giannis Antetokounmpo com 30 pontos. Isso, senhores. Fechamos, então? Muito bem. Fechamos. Cara, mais um episódio ótimo, passando um pouquinho aí da uma hora com o nosso padrão, com o nosso convidado. Como ele se apresentou por último, ele também dá tchau por último para ficar com mais ênfase. Fábio Caetano, abraço a você, até semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom descanso. Dorme cedo, que o senhor é um trabalhador. E o Lakers vai virar. Eu só vou virar de costas para fechar a janela, que tá me molhando. Mas pode dar o seu tchau, tá bom? Tranquilo, valeu Anderson, valeu André, Miguel, Renan e Luiz especialmente. Obrigado, cara, por você ter colado aí, participado com a gente nesse episódio do Bola Laranja. Todo mundo, claro, que comentou, mandando perguntas bacanas pra caramba aí, estimulando o nosso debate. Então, valeu mais uma vez, sempre um prazer aqui com a galera nossa aqui do Bola Laranja. E estamos prontos aí para uma próxima oportunidade. E eu vou deixar música, né, cara, para o episódio do Spotify. Já que foi falado do Jordan voltando com a 45, automaticamente me lembrei da música Encore do Jay-Z, né? Quando eu voltar como Jordan, vestindo a 45, não é para brincar com você, é para mirar em você. Então por isso eu vou de Encore com Jay-Z. Com certeza o Luiz gostou dessa escolha também, hein? Gostei da risada do Luiz ali. Dessa música com Linkin Park que fez a minha adolescência. A minha também, Luiz. Entregamos a idade, hein? Jovens. O meu querido André Luiz Fantato, tá o papo final do chat aí, com mais algumas mensagens, caso tenha. E o seu boa noite também. O seu time futebolístico não sabe fazer gols. E até a próxima, viu? Fica calmo que vai estar tudo certo, tanto no basquete quanto no futebol. O meu time futebolístico é lamentável a situação, né? Mas só um salve aí do GRR chegando com a gente também. Agradeço a galera que ficou até aqui. Obrigado por quem deixou o like, se inscreveu. Obrigado demais ao Luizão. Precisamos bater mais papo, Luizão. Você vir mais aqui com a gente. Eu sei que, né, a agenda é corrida aí. Você faz uma cobertura muito legal. Então, quem estiver ouvindo aqui no Spotify, que depois vai ter também, né, a nossa versão de áudio, ou quem estiver assistindo aqui agora ou depois, vá até o canal Switch TV BR. Você quer saber de resumo de rodada, de análise de tudo? Tem muita coisa legal lá. Então, agradeço demais a Luiz, agradeço a galera. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Partiu praia, partiu carnaval. Obrigado a vocês que ficam aqui. Tomara que para de chover, né? Porque você não é à toa na praia. Para de secar. Não, é só uma questão. Não estou secando. Ultimamente tem chovendo durante ali
começa ali 5, 6 horas. Essa hora você já saiu da praia, né? Então aproveita a parte da manhã e quase da tarde. Ih, caiu a casa pro. Ei, Caio, vamos Caiu fechar. a casa pro Anderson. Passa pro Luizão. Obrigado, cara. O Anderson deve ter. A chuva acho que acabou a energia na casa dele, mas obrigado mais uma vez, cara. Espero que você volte sempre aí com a gente. Que isso, André. Obrigado demais pelo convite. Obrigado, Fabão. Obrigado, Anderson, também. Né? Muito legal mesmo estar participando aqui com vocês. Espero participar mais vezes, né? Infelizmente, no meio da temporada, né? Uma correria danada, fazendo uma cobertura, assim como o André falou, uma cobertura bem extensa da temporada, né? Trabalhando pra caramba, mas eu prometo tentar vir aqui mais vezes, porque eu gostei muito. Né? Obrigado, galera do chat que apareceu aí, galera que veio por conta do canal, apareceu aqui. Obrigado demais, né? Se inscrevam aqui no canal, que é muito importante, né? Para quem cria conteúdo, né? Sabe o quanto que é importante o pessoal se inscrever, o like faz muita diferença, então dá essa moralzinha rapidinho. E é isso, obrigado demais, né? A gente se vê numa próxima. Fica o convite, né, pra galera, caso a galera não conheça o meu canal, fica o convite para conhecer, Switch TVBR, vídeos todos os dias, toda hora, basicamente tem vídeo lá no canal. Então, fica o convite para vocês conhecerem. Tamo junto, galera. Obrigado, viu? Valeu. Eu voltei? Aí, Eu nem não aconteceu nada aqui. Eu olhei para um lado, para o outro. Enfim, deve ser um pico, que hoje eu não estou usando o cabo só Wi-Fi, mas deu tudo certo. O importante, melhor ter caído no final do que no meio do programa, né? Então, agradeço a todos vocês. Valeu, Luiz, pela participação. Ao pessoal do chat que engrandeceu mais uma vez. Aos meus dois pupilos, até semana que vem, junto com o Renan. Até a próxima. Luiz, sempre que quiser participar, dá um alô, que você é sempre bem-vindo aqui, beleza? Abraço a vocês, até semana que vem, se cuida. Valeu! Valeu.